Você se considera uma pessoa ansiosa? Se sim, continue assistindo esse vídeo, porque o tema de hoje é ansiedade. Você sabia que a ansiedade atinge 1/3 da população mundial, segundo estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde? A ansiedade é uma emoção normal do ser humano. Ela se encontra no nosso dia a dia, quando a gente vai enfrentar uma situação difícil no trabalho, antes de alguma prova, em situações diversas. Mas quando se torna excessiva, a ansiedade pode entrar num descontrole, se tornando um transtorno. E aí é bom a gente procurar uma ajuda. De acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, utilizado por médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, a ansiedade é muito próxima do medo. Mas existe uma diferença. Medo é a resposta emocional diante de uma ameaça iminente, percebida, real, enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura, que pode nem acontecer. O DSM-5 também traz como exemplo os ataques de pânico, que são um tipo particular de resposta ao medo, caracterizados como transtornos de ansiedade também. Então, os transtornos de ansiedade, eles se diferenciam do medo e da ansiedade adaptativa por persistirem por um longo tempo e por serem excessivos. Agora, falando da experiência clínica. A experiência clínica mostra que a ansiedade ela é sempre um sintoma secundário, ou seja, ela é proveniente de algumas situações como, por exemplo, desvalorização, desadaptação, estresse excessivo e que culmina num estado de alerta excessivo. A ansiedade, ela provoca sintomas psicossomáticos, ou seja, sintomas sentidos pelo nosso corpo. Continua acompanhando. No cérebro, podem ocorrer alterações neurológicas ocasionadas pelo sobrecarregamento do sistema nervoso, como algumas mudanças cerebrais, dificuldades excessivas para dormir e estresse crônico. No sistema imunológico, a imunidade também tende a ser prejudicada com crises ansiosas frequentes, deixando o corpo mais suscetível a vírus e bactérias. No estômago, em pessoas que já sofrem com sensibilidade no estômago e ansiedade há bastante tempo, pode ser comum o aparecimento de úlceras gástricas. Nos pulmões, a função respiratória tende a enfraquecer caso as crises de falta de ar e ansiedade se manifestem com frequência. No coração, caso o estresse e a ansiedade permaneçam instalados na saúde por muito tempo, alguns problemas cardiovasculares graves podem se manifestar. No cabelo, podem ser comuns quedas de cabelo causadas pelo enfraquecimento da raiz capilar decorrente do estresse e da ansiedade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos de ansiedade. E o primeiro é o transtorno de ansiedade de separação, que é um medo ou ansiedade impróprios e excessivos, de quando um indivíduo é separado daquelas pessoas que são muito importantes para ele. Temos também a fobia específica, que é o medo acentuado de um objeto ou uma situação, como por exemplo, medo de uma pessoa, enfrentamento de alguma pessoa, enfrentamento de animais, voar, saltar de alturas, ver sangue, medo de injeção. Todas essas situações provocam um medo demasiado na pessoa que está sofrendo uma fobia específica. Nessa situação, a fuga da realidade, por exemplo, é também comparada no mesmo nível de medo e ansiedade que a pessoa pode ter. A pessoa não quer enfrentar aquela situação e procura de todas as formas evitar o contato com as situações que eu citei anteriormente. Temos os transtornos de pânico, que são ataques de pânico recorrentes e inesperados. É um surto de medo ou desconforto intenso que acontece geralmente um pico em questão de minutos, e esse surto ele pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. Nunca se tem uma previsão. E durante esse surto podem ocorrer 4 ou mais dos sintomas citados a seguir: palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia,
dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, anestesia ou sensações de formigamento, sensações de irrealidade ou despersonalização, sensação de estar distanciado de si mesmo, medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Temos também o agorafobia, que é o medo ou ansiedade marcante de algumas situações a seguir. Uso de transporte público, por exemplo, automóveis, ônibus, trens, navios, aviões. Permanecer em espaços abertos, por exemplo, áreas de estacionamentos, mercados, pontes. Permanecer em locais fechados, como por exemplo lojas, teatros, cinemas. Permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão, ou sair de casa sozinho. Geralmente, as pessoas que sofrem de agorafobia, elas evitam essas situações. Por quê? Porque elas temem não receber o auxílio necessário quando estão passando por alguma dificuldade como essas citadas anteriormente. Transtorno de ansiedade generalizado. São ansiedades e preocupações excessivas que ocorrem pelo menos no período de 6 meses. A pessoa passa por uma situação de branco na mente, ela não consegue lembrar das coisas e a pessoa considera muito difícil controlar a preocupação. A ansiedade e a preocupação do transtorno de ansiedade generalizado estão ligadas a pelo menos 3 dos seguintes sintomas a seguir: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Agora, gente, existem algumas técnicas para poder lidar com a ansiedade. Imagine você essa situação. Você chega em casa cansado do trabalho, dá um beijo na esposa ou no marido e nos filhos, toma aquele banho e deita. Ao invés de desacelerar, você acelera. Pega o celular, entra na internet, entra naquela página de esporte, começa a conversar com as pessoas pelo WhatsApp, ou seja, sua mente não descansa. Esse é o cenário perfeito para desenvolver uma coisa que se chama Síndrome do Pensamento Acelerado, segundo Augusto Cury. A Síndrome do Pensamento Acelerado é um grande causador da ansiedade, depressão e insônia. E como é que isso funciona? Você foi exposto ao longo do dia, ao longo do seu trabalho, a uma grande quantidade de estímulos. E quando você chega em casa, ao invés de desacelerar, você faz justamente ao contrário. Você expõe o seu cérebro a uma excessiva quantidade de outras informações. Ou seja, você estressa o seu cérebro e não deixa ele descansar. Você estressa e desgasta o seu cérebro. Então, gente, para Augusto Cury, a ansiedade ela não surge do nada, ela precisa de um gatilho. E geralmente esse gatilho é a síndrome do pensamento acelerado. Agora, algumas técnicas para você lidar melhor com a ansiedade. Comece ativando o seu cérebro com atividades lúdicas e lentas. Um bom começo, por exemplo, é ouvir músicas clássicas. A prática de atividades esportivas também provoca na gente uma sensação de bem-estar e prazer por causa de 2 hormônios, a serotonina e a dopamina. Aprenda a tocar um instrumento musical, evite o contato direto com o celular, a luz do celular atrapalha o sono. Por quê? Porque evita que o hormônio da melatonina se desenvolva no seu corpo, que é importante para o sono. Evite excessos de informações sonoras, visuais também. Quando acessar a internet, evite várias portas abertas, entre em cada site de uma vez. Faça uma atividade por vez. Entra primeiro no seu e-mail, depois converse com alguém, depois assiste um vídeo. Evite fazer várias atividades ao mesmo tempo. Converse mais com a sua família, com seu parceiro, com seus filhos, de uma forma que a pessoa veja que você está presente e não com a cabeça distante. Diminua o seu ritmo. Essas técnicas podem até parecer lógicas ou fáceis demais, mas de acordo com os seus hábitos, a longo prazo, a sua vida pode mudar muito.
Quando você se vê tomado por pensamentos e sentimentos negativos, aplique a técnica DCD. Duvide, critique e determine. Duvide desses pensamentos negativos, desses sentimentos negativos, critique esses pensamentos e determine-se a ter uma vida que você possa ter pensamentos e sentimentos mais positivos. Então converse, não se feche em si mesmo, se abra para a vida. Não se esqueça que a ansiedade é um sintoma e é um sintoma de acordo com os seus hábitos. Então procure ter uma vida mais saudável, fazendo essas atividades que vão ser importantes para você a longo prazo. Gente, esse foi mais um vídeo sobre ansiedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui do lado vai entrar a bibliografia de tudo que eu li, o trabalho todo que eu me baseei. Agradeço ao Felipe Kraus, que teve a paciência de estar aqui filmando comigo, sempre me apoiando. E você que assistiu, clique aqui no sininho para você acompanhar as novidades do canal, se inscreva aqui e não deixe de assistir os próximos vídeos. Deixe também uma sugestão para que a gente nos próximos possa aproveitar e falar de coisas que você tem interesse também. Um beijo e até a próxima!